E aí, pessoal? Voltamos? Voltamos com mais um vídeo, compartilhando um pouco sobre a nossa vida. E, na verdade, esse vídeo se encaixa dentro da série que nós temos lançado nas últimas semanas sobre o discipulado. Se tu não viu nenhum dos vídeos e não sabe do que a gente tá falando, a gente vai deixar os links aqui embaixo. Aí é só conferir. Os vídeos anteriores a gente vai tratar mais sobre a questão do ensino, do que é discipulado. E esse vídeo vamos falar um pouco mais sobre testemunhos e um pouco da nossa experiência. Isso aí, confere aí. Esse vídeo não é só para quem cuida de vidas, é também para quem é cuidado. E mesmo se no lugar onde tu congrega não tem discipulado ainda, é importante que tu ouça o que a gente tem para repartir, que são coisas muito importantes que aconteceram na nossa vida e talvez até te anime a começar a cuidar de alguém ou até deixar ser cuidado. É isso aí. A minha história com o discipulado, na verdade, começou muito cedo, porque eu nasci dentro de um contexto cristão, de uma família cristã, em uma congregação onde sempre se praticou o discipulado. Então, na verdade, desde pequeno, eu sou cuidado, sou discipulado pelos meus pais. Sempre foi algo muito presente na minha vida. Eu comecei a ser cuidada um pouco mais cedo, comecei a ser cuidada com 10 anos. E é cedo, né, se parar pra pensar, mas foi importante e foi bom pra mim. Era um grupinho comigo, minhas duas irmãs e mais duas amigas nossas que também eram irmãs, então eram nós cinco, assim. E foi especial pra mim, eu fui catequizada, assim, coisas bem importantes pra aquela idade, eu me batizei com 10 anos, então foi legal, assim, foi... Claro que meus pais estavam perto o tempo inteiro, né? Não foi um discipulado assim, que foi totalmente entregue nas mãos do discipulador, o que é muito importante não acontecer. Mas foi com 10 anos. É interessante porque na adolescência, né, é claro que os pais sempre vão continuar cuidando dos seus filhos. Então nós estamos discipulando o Davizinho, ele é a nossa primeira prioridade no discipulado desde pequeno, mas nessa fase é muito legal que outros jovens também, e aí se você é pai, é muito legal isso de outros jovens começando a cooperar junto com os pais no cuidado dos filhos, principalmente porque a adolescência é cheia de conflitos, de dificuldades, de dúvidas, incertezas. Então é muito bom ter alguém mais próximo da idade que viveu há menos tempo o contexto do adolescente. Então, no nosso caso, nós consideramos que foi essencial nesse período da adolescência continuar sendo cuidado pelos nossos pais, mas ao mesmo tempo ter outras pessoas, outros jovens nos ajudando. A gente é fã total do discipulado na adolescência, a gente acha que é essencial na caminhada. Sempre tendo o pai e o discipulador em conjunto, assim, né, no cuidado, mas é essencial, sim. E essa é uma parceria, né? Até aproveitando o gancho aqui, essa parceria entre o discipulador e os pais é muito importante. Não pode ser uma entrega para o outro. Uma entrega para o outro, agora o pai entrega a responsabilidade para um outro discipulador, agora é contigo. Não, ambos trabalham em conjunto para que Cristo seja formado na vida do filho e do discípulo, no caso. Agora já falando de quando a gente começou a cuidar de alguém, comigo foi um pouco mais tarde, foi perto dos 18, 19 anos, eu não comecei a cuidar de alguém oficial durante a minha adolescência. Claro que eu sempre auxiliei no cuidado de algumas vidas, fazia aqueles grupões com as gurias mais novas do que eu, as adolescentes e tal, mas o cuidado oficial de discipulado foi perto dos 18 ou 19, agora eu não lembro direito. No meu caso aí, esse foi um pouco mais cedo. Quando eu tinha 15 anos, já testemunhei em outro vídeo sobre minha conversão, ali o Senhor falou muito comigo, eu comecei a buscar essa intimidade com Ele, e ao mesmo tempo que eu comecei a buscar intimidade com Ele, foi natural ter carga e desejo por discipular, por cuidar de outras vidas. Então, naquele mesmo ano em que Deus mudou radicalmente a minha vida, o Senhor deu o privilégio de poder começar a servir uma pessoa no discipulado. Então, na verdade, se for ver, nós temos aí uns 15 anos de experiência discipulando. Muita experiência. Né? Não, mas assim, de muitas histórias e testemunhos, coisas boas, coisas ruins, que a gente deu com a cara na parede muitas vezes, aprendeu com os erros, com os acertos, mas estamos há 15 anos discipulando, a Tchelle aí há uns 12 também, 13, perdi na conta aqui. Ele é bom nas contas. Mas é por aí, e sendo discipulado aí há mais tempo, né? Quase 20 anos a Tchelle e eu uns 17 anos também, sendo discipulado por outras pessoas sem ser nossos pais, né? Então dentro desse contexto, desse histórico, desses anos, a gente tirou aqui agora alguns pontos que para nós foram essenciais, alguns pontos-chave que nós queremos compartilhar com vocês. E uma das primeiras coisas que eu queria compartilhar com vocês, que nesses anos eu aprendi muito, foi a importância de andar na luz. E não tô falando só de confessar o pecado da pessoa que está sendo cuidada, né? Isso sim é essencial, não tem como ter comunhão entre luz e trevas, então se tu tá em pecado, tu precisa correr logo e colocar isso na luz para que esse companheirismo, esse vínculo de discipulado possa permanecer como Deus planejou, né? E para ser curado também, né? E para ser curado, óbvio, mas pensando no vínculo em si, né?
Mas o que eu queria falar aqui no Andar na Luz é de tu ter o teu coração na luz, ter o teu coração aberto, ter as tuas intenções, ter as tuas feridas na luz, né? Isso a gente conversou e sem dúvida foi uma das coisas que mais me marcou, tanto no fato de ser cuidada como de cuidar, né? Eu vi quantas vezes algumas meninas davam uma recuada quando estavam comigo, assim, e depois eu ia dar uma conversada com elas. Tinha acontecido uma situação há umas semanas atrás em que eu tinha falado de um jeito e que a guria não tinha gostado muito e não tinha me falado. Nisso ela começou a não me procurar mais tanto. E foi esfriando o relacionamento, né? Daí a gente vai lá, vai atrás e pergunta o que aconteceu, e quando vai ver, teve uma situação, né? Então é muito importante tu colocar na luz tudo o que tu tem pensado, tudo o que tu tem sentido, tudo que a pessoa que tá te cuidando falou contigo e tu não gostou, ou caiu num lugar errado no teu coração, né? Vai na luz, anda na luz com o teu discipulador, anda na luz com o teu discípulo também, né? Não deixa que nada fique em oculto, nada fique nas trevas. A palavra diz até, né, para que se nós andamos na luz, nós mantemos comunhão, né? Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Então, é chave isso de andar na luz. E um ponto importante de andar na luz também é que às vezes a gente teve alguma experiência frustrante, alguma experiência não muito boa com relação ao discipulado, seja com alguma outra pessoa. Não foi praticamente o nosso caso, né? Mas às vezes pode ter esse tipo de experiência e aí isso te impede de se abrir, de se entregar totalmente numa nova experiência de discipulado com uma outra pessoa. Então a gente quer te encorajar a não basear o teu discipulado, o teu vínculo atual em experiências anteriores, mas sim correr para a luz e andar na luz em transparência o máximo possível. Amém. Um ponto que eu gostaria de compartilhar, que é uma característica essencial do discipulado, é a importância de investir tempo e atenção, de priorizar isso de ambas as partes, seja do discípulo quanto também do discipulador. Os dois têm que entender que precisa investir tempo nesse relacionamento. Então tem um dos pontos, eu lembrei aqui de um texto, né? Eu anotei aqui que fala Jeremias 48:10, diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se nós vamos cuidar de alguma vida, discipular essa vida, nós precisamos ter empenho, dedicação, de tempo principalmente, e muitas vezes abrir mão do conforto, de um descanso, de já estar em casa para sair e socorrer um discípulo em alguma situação específica. Paulo fala, né, que ele se gastava e se deixava gastar em prol dos discípulos até que Cristo fosse formado. Ele até diz que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Então, o ponto que eu queria compartilhar é realmente de investir tempo, atenção e ser diligente no discipulado, seja como discipulador ou como discípulo. É importante tu não achar, assim, que tu vai começar a cuidar de alguém e que isso não vai invadir a tua privacidade, assim, né? Tu vai receber ligação de madrugada, tu vai ter que sair correndo pra atender, e isso faz parte, e isso é cuidar de alguém, né? Não então, é só quando tá tudo bem, né? Então tu tem que abrir mão do teu comodismo e se jogar mesmo pra entrar de cabeça nesse cuidado. Mas vale a pena. Muito. Um outro ponto muito importante que a gente aprendeu muito nesses últimos anos foi a importância da gente não se colocar como um mediador entre o discípulo e o Senhor, né? E eu tinha esse ensino muito claro no meu coração, mas quando eu fui pra prática eu vi que não era tão fácil assim, né? Foram muitas as vezes que as gurias chegaram com uma situação pra mim e eu que fui e busquei uma resposta no Senhor e trouxe pra elas, ao invés de levar elas a buscarem isso no Senhor, né? Esse papel do discipulador de levar o discípulo ao Senhor, a desenvolver uma intimidade com o Senhor. Da mesma forma que a Thierry falou que o discipulador não pode assumir esse papel, o discípulo também tem que ter um cuidado de não enxergar o discipulador com esse papel. É importante que cada discípulo desenvolva um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. O discipulador está ali para cooperar com isso, mas nós precisamos, senão a gente corre o risco de criar uma dependência. E aí o discípulo tem uma dependência do discipulador e qualquer coisa que acontece com o discipulador, ele sai, vai viajar, sai lá, aí o discípulo não sabe mais ouvir a voz do Senhor. Então é muito importante isso. Até porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, e não são conselhos. Conselhos ajudam muito, sim. Se tu for ler Provérbios, fala muito sobre a importância da gente ouvir os conselhos, mas é a verdade que liberta. Então eu posso sim trazer um conselho para alguém, posso sim trazer o meu testemunho de vida sobre aquela situação, mas nada se compara a tu ouvir direto do coração do Senhor a resposta que Ele tem pra ti, a direção que Ele tem pra ti. Então, se o Dani chegar aqui me pedindo um conselho, né, como discipulador, a primeira coisa que a gente deveria ir é: vamos ouvir o que o Senhor tem pra te dizer. Vai pra casa, ora, vamos colocar diante de Deus o que Ele tem pra te falar, né? A gente costuma muito, quando algum discípulo traz alguma situação, perguntar o que o Senhor tem te dito sobre isso. Tu já buscou o Senhor?
Vamos orar juntos sobre isso. Por mais que a gente já tenha na nossa cabeça até uma ideia da solução, da resposta, até o texto bíblico que se encaixa ali, assim, fazer essas perguntas, né? Olha, tu já buscou do Senhor? Porque quando a pessoa ouve direto do Senhor, cara, é a melhor coisa que existe, e a pessoa se atira de cabeça naquilo que o Senhor falou, né? Um outro ponto que é muito legal também, que o Senhor tem nos falado muito, é que o discipulado ele não é possessivo ou exclusivo. O que quero dizer com isso? Os discípulos, eles são do Senhor. Nós, como discipuladores, não são nossos. Nós não temos esses discípulos. Os discípulos são do Senhor. E quando a gente entende isso, é claro que todo mundo entende isso, mas na prática, às vezes, a gente... não, são os nossos discípulos. E isso a gente tem descoberto que, ao quebrar essa barreira, entender que os discípulos são de Jesus, nós abrimos, claro, o corpo pode e deve abençoar essas pessoas. Amém. Então, nós temos tido essa prática até de encorajar os discípulos a irem estar com outros irmãos, a se encontrarem com esses outros irmãos para receberem da riqueza do corpo de Cristo, Amém. Da multiforme graça e sabedoria de Deus que é expressa através do corpo todo. Então, nós não podemos ter esse sentimento de pertencimento, de posse, que aí acaba até às vezes privando o discípulo de receber de outros membros do corpo. Um outro ponto, esse foi bem recente, eu creio que foi do ano passado ou do ano retrasado para cá, foi a importância de eu não ministrar com as gurias no natural. O que isso quer dizer? Não chegar com as respostas prontas. É diferente do que a gente falou nos pontos anteriores sobre não ser um mediador. O que eu tô falando agora é de eu não chegar trazendo o que eu sei sobre aquele assunto. Então chega uma menina aqui falando que tá tendo problema com carência. Então eu já sei os versículos que falam sobre carência, eu tenho um testemunho da minha vida, de como eu venci a carência, tenho uma história de um livro que eu li sobre carência e vou trazer tudo isso para ministrar. E o que o Senhor me ensinou é que eu não devo fazer isso. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o que o Cristo, o que o Espírito Santo está querendo trazer sobre esse assunto naquela vida, naquele momento, que é totalmente diferente do que eu trazer os meus conhecimentos naturais e até espirituais sobre o assunto, né? Até porque é o Espírito Santo quem convence, né? Então é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a gente acha que esse versículo é só para incrédulos, mas ele também se aplica para cristãos, para os discípulos. Então a gente precisa sim estar sensível ao Espírito Santo para saber como ele quer fazer esse trabalho na vida do discípulo naquele momento. Então se tu vai te encontrar com alguém, ora antes, jejua antes, te coloca diante de Deus, perguntando o que o Senhor tem para aquela vida, mesmo que tu saiba quais são as lutas da tua discípula, mesmo que tu saiba já qual é o caminho que a conversa vai tomar, o rumo assim, né? Te coloca diante de Deus. Vai batalhar espiritualmente em primeiro lugar sobre esse cuidado dessa vida, né? Antes de já sair fazendo aquilo que tu acredita que é o certo, ou o que até pode ser que seja, mas em primeiro lugar, ministra sobre essa vida de uma maneira sobrenatural e não natural. Amém. Até porque nós dependemos totalmente de um milagre feito pelo Espírito Santo. Amém. De gerar o arrependimento e de transformar aquela vida. Amém. Tem um ponto que o Senhor falou comigo até faz pouco tempo, que foi muito interessante, estava num retiro em Recife, e aí alguns irmãos compartilhou alguma coisa sobre discipulado, sobre aquele texto muito conhecido de Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus disse que toda autoridade me foi dada, portanto, ide fazer discípulos. E aí, aquela frase, já li tantas vezes, já usei tantas vezes esse versículo, mas com a palavra ela é viva e eficaz, o Senhor ministrou comigo de novo sobre esse texto, e aí eu entendi, cara, eu não tenho que ter discípulos, eu tenho que fazer Amém. Discípulos. E isso mudou tudo para mim, porque desde muito cedo, tanto eu quanto a Thierry, nós cuidamos e começamos a cuidar de muitas vidas, grupos grandes, muitas pessoas no discipulado, e de certa forma, como eu já tinha muitas vidas para cuidar, eu tinha na minha cabeça, eu já tenho muitos discípulos. E aí eu, de certa forma, durante algum tempo eu parei de fazer discípulos. Isso tem a ver com a proclamação, com ganhar novas vidas para o reino. Então ali foi muito forte, eu entendi, cara, por mais que eu já estou cuidando de muitas vidas, o Senhor não me chamou para ter discípulos, me chamou para fazer discípulos. Então talvez você já esteja há muitos anos cuidando de vidas e das mesmas vidas, mas eu quero te animar a continuar na proclamação Amém. do evangelismo, porque o Senhor nos chamou para irmos e fazermos discípulos. Tem mais pessoas aí que precisam ser ganhas para Cristo e também ser cuidadas. O próximo ponto que eu vou falar eu não aprendi ainda, infelizmente. Pela fé. Pela fé. O Dani já aprendeu ele muito mais do que eu ainda luto bastante com isso. Que é o ponto da gente ser chamado para semear. O que isso quer dizer? Que a gente não foi chamado para ver frutos. Os frutos, eles vão vindo, assim, pela misericórdia de Deus, assim. Ele vai permitindo que a gente veja alguma coisa, porque eu acho que Ele sabe como é o nosso coração e sabe que a gente precisa ver algumas coisas acontecendo para aumentar a fé, né? Mas a gente foi chamado para semear.
E pra mim isso às vezes é muito difícil, assim, perder alguém no meio da caminhada, assim, a gente começou a cuidar de pessoas já faz esse tempo todo, aí as contas eu já não lembro, 12, 13, 15 anos, e no meio disso a gente já perdeu algumas pessoas, né? E pra mim isso é muito difícil, assim, olhar pra trás e ver essas pessoas que já caminharam com a gente, que agora não caminham mais no Senhor, né? Eu falei perdi pro mundo, né? Não, né? Pra outros vínculos, isso daí não é perder pessoas. Sim, mas pessoas que se afastaram... Se afastaram do reino, assim, né? E isso, pra mim, às vezes cai num lugar difícil, assim, me desanima e me faz pensar onde que eu errei no cuidado dessa vida. Claro que a gente sempre tem que se autoavaliar, né? E pedir para que o Senhor nos ensine se tem algo que a gente precisa crescer no cuidado de vidas, mas a gente não foi chamado para ver essas pessoas sendo... A gente não foi chamado para ver os frutos, né? Mas sim para semear. Então, se já aconteceu algo parecido contigo, de tu ter começado a cuidar de alguém e essa pessoa ter se desviado, ou tu ter começado a cuidar de alguém e essa pessoa ter dito que não queria mais andar com o Senhor, né? Não perca a fé e não perca o ânimo de continuar cuidando de alguém. Isso não significa que tu não foi chamado para isso, né? Tem um texto que fala que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? Amém. E realmente, muitas vezes a gente pensa, pô, mas eu investi tanto tempo, tantos anos, tantas madrugadas naquela pessoa e olha só. Mas o que tem nos animado e nós temos exercitado a nossa fé é entender que o Senhor nos chamou para semear, para investir nessas vidas. E até dentro disso, linkando esse assunto, outra coisa que o Senhor nos fala muito é não esperar, de certa forma, um reconhecimento. Porque como os discípulos são do Senhor, é Ele quem opera, nós precisamos sim entender que a glória também é para Ele. Então, não é uma questão de status ter discípulos, né? Estar discipulando uma pessoa, mas sim toda a glória precisa ser para o Senhor. E isso faz toda a diferença, porque nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, nós doamos por completo, porque é pelo Senhor. Então, isso também, só fazendo um link com o item anterior, é muito importante. E aí, para concluir, algo muito recente que o Senhor tem falado também conosco, é de uma expressão que, não sei se vou conseguir explicar direito aqui, mas é de nós não termos a prática somente do discipulado divã. O que é isso, né? O divã, aquele sofazinho dos psicólogos ali, né? Mas o discipulado, nós não podemos ser só, o discipulador não pode ser só uma pessoa que fica sentando e ouvindo as lamúrias, os problemas, as dificuldades do seu discípulo. Mas sim, o discipulado ele tem que ser algo muito prático, onde nós vamos e vivemos o que a palavra nos diz, nós vamos e saímos pregando o evangelho, nós temos uma vida de intimidade com o Senhor e o discípulo vem nos seguindo. Porque senão a gente pode correr o risco de ficar tão focado nos problemas do discípulo, nós tentando consertar, arrumar a vida dele, que aí nós mesmos paramos de praticar a palavra, de praticar um monte de coisa tentando corrigir aquela pessoa, né? Se eu posso dizer assim, corrigir entre aspas. Mas aí o que acontece é que nós precisamos viver a vida. A vida do reino, o evangelho, nós precisamos praticar a palavra e os discípulos vão nos seguindo. Os discípulos eles iam acompanhando e seguindo Jesus enquanto ele fazia tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos. Então, da mesma forma, nós temos sido encorajados a um discipulado muito prático, onde nós vivemos o que o Senhor tem nos pedido e nós convidamos esses discípulos a nos seguirem enquanto nós vamos vivendo. Claro que é importante sentar para ouvir o discípulo, para instruir, aconselhar, mas isso é uma parte do discipulado, não pode ser tudo. Nós precisamos praticar e convidar eles a nos seguirem nessa prática. Isso que o Dani falou é muito importante. Nada substitui também o 1 a 1 em casa. O que significa esse 1 a 1 em casa? É tu ter um tempo de edificação dessa vida. Porque também tu só sai fazendo e arrastando o discípulo e nunca para tratar o caráter dessa pessoa, né? Então, é importante ter esse balanço, assim, né? De tu não ficar só em casa, em cima dos problemas, em cima das falhas e em cima também da própria edificação, né? E também ir pra rua, também praticar a palavra com essa pessoa, mas também um não substitui o outro, assim, né? Que a gente tenha muita sabedoria e muito discernimento no Espírito Santo, assim, né? De que cada vida tem um plano do Senhor e que a gente está aqui para ser a mão, o pé, ser a voz de Cristo para cuidar dessas vidas, né? Então, acho que uma das coisas que podia ficar mais marcada nesse vídeo, assim, é a nossa dependência do Espírito Santo, né? Hoje a gente cuida de algumas meninas, de alguns guris e para cada um, assim, a gente sempre se coloca de joelhos e jejua e ora para saber o que o Senhor tem para essas vidas, assim, não é um bolo só, estamos discipulando e a gente aplica isso, assim, né? Então, queria te incentivar em primeiro lugar, assim, acima de qualquer outra coisa,
a buscar no Espírito Santo que Deus tem pra ti, não só pra cuidar de alguém, como pra ser cuidado, né? É isso aí, o discipulado, né? Nós cooperamos com o trabalho do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. E isso é importante entender que é um serviço, né? Nós servindo tanto ao Senhor quanto a essas vidas. Nós esperamos que com esse vídeo nós tenhamos te abençoado com os nossos testemunhos aqui. E se você foi abençoado e também tem outros testemunhos, não deixe de comentar aqui, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de dar um like aí, que tudo isso ajuda a que mais pessoas ouçam essa palavra aqui e sejam animadas e encorajadas a viverem esse privilégio de ser cuidado e de cuidar vidas para a glória do Senhor. Isso aí. Beijão!